Imagine a seguinte situação. Você está há 40 minutos em uma fila aguardando ser chamado. As pessoas ao seu redor estão impacientes e a tensão aumenta a cada minuto. Mas de repente, alguém faz um comentário engraçado e isso é suficiente para que as pessoas comecem a rir e automaticamente iniciem uma conversa externando suas opiniões. Esta é uma situação bastante comum na modernidade e também representa um dos mais poderosos recursos discursivos utilizado desde os filósofos pré-socráticos, o humor. Olá pessoas, esse é o 5º vídeo do projeto de extensão Retórica Clássica para a Resolução de Conflitos. O meu nome é Laiane Silva, sou graduanda em Letras e bolsista da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. O humor é universal. Sendo assim, questões relativas à utilidade do riso e quando utilizá-lo ou evitá-lo também ocupam um lugar de importância dentro dos estudos sobre o discurso. Na retórica, o riso é útil quando planejado, e ele pode ser extraído de outros, de nós mesmos ou de coisas cotidianas, como no exemplo de abertura desse vídeo, mas há limites. Ele não pode ser empregado sempre e nem em qualquer lugar. Essa recomendação é a base dos ensinamentos de Cícero e Quintiliano. Sejamos sinceros, é muito mais difícil prestar atenção em uma apresentação entediante. Sendo assim, o humor é um importante aliado na captatio benevolentiae. Isto é, suscitar o riso nos ajuda a ganhar a simpatia da audiência, desde que o teor do assunto em causa o permita. Na Poética de Aristóteles, já encontramos a ideia de que o que nos faz rir é um tipo de falha pequena e inofensiva que não gera dor e nem faz mal. Para Cícero e Quintiliano, ninguém há de suportar um acusador divertido em uma causa hedionda, nem tampouco um defensor engraçado em uma causa que desperte misericórdia. As formas de dizer que tem graça, chamadas por Quintiliano de salse dicendi, são infinitas e variam de acordo com as pessoas envolvidas, os lugares, as circunstâncias e as oportunidades. Desse modo, para evitar que a autoridade do discurso seja diminuída, é imperativo adaptar o humor a cada situação. O orador, ao discursar publicamente, deve se expressar com polidez e deve sempre estar atento às reações dos ouvintes para ajustar o seu discurso com sensibilidade às diferenças culturais, pessoais e sociais. Afinal, é grata a brincadeira que ofende o mínimo possível e reprova-se tudo que é dito com torpeza e brutalidade. Você conhece aquele ditado, toda brincadeira tem um fundo de verdade? Na cultura clássica, o poeta Horácio diz algo parecido. Ridentem dicere verum. Ou seja, ele nos ensina a dizer a verdade rindo. Cenários conflituosos geralmente são acompanhados de muita apreensão e desconfiança, pois ao agir na defensiva, cada parte acaba sendo pouco receptiva quanto ao que a outra está dizendo. Mas há momentos em que não temos escolha a não ser dizer coisas difíceis tendo o maior cuidado para que não soem ofensivas. E é aí que entra o humor. Se dita de forma leve, a verdade disfarçada de brincadeira, mesmo que tenha um propósito sério, é mais bem recebida. Desse modo, em situações de tensão, o riso funciona como um alívio antes de abordarmos assuntos sérios. Segundo Horácio, quase sempre o humor elimina grandes adversidades com mais força e êxito do que a ira. Provocar o riso ajuda a renovar nosso ânimo quando estamos cansados, a suavizar sentimentos, a desviar a nossa atenção das tensões de uma causa, além de muitas vezes aplacar o ódio e a ira. Os jovens de Tarento são um ótimo exemplo disso. Ao criticarem o rei Pirro durante o jantar, foram intimados a prestar contas sobre o ocorrido, mas não podiam negar e nem justificar o que disseram. Então recorreram ao humor. Sendo assim, um deles disse: "Não só isto, se tivesse acabado a bebida, nós teríamos acabado com o Senhor." Graças a esta brincadeira oportuna, todo o ódio da acusação foi dissipado pelo riso do rei e os jovens conseguiram se safar. Ou seja, o humor é uma ferramenta importante para atravessar situações difíceis. E em uma sociedade em constante luta por poder, ele nos dá a oportunidade para que recuperemos o foco. Afinal, momentos de respiro também ajudam a desescalar conflitos. Ao tratar da poesia em seu tempo, o poeta Horácio nos ensina que devemos dizer coisas não só agradáveis, mas também úteis à vida, deleitando e igualmente aconselhando. O humor na poética de Horácio é a via de acesso para deleitar e ensinar, dois dos objetivos primordiais do orador. O terceiro é o moere, sobre o qual já tratamos no vídeo O que é retórica. Martin Ginter defende que a resolução de conflitos existe na paz positiva, ou seja, não é suficiente a ausência da violência após a negociação. É preciso trabalhar na origem das causas da guerra e restaurar as relações. Quando Quintiliano trata da educação das crianças na antiguidade,
Ele não exclui a possibilidade de oferecer diversão como um meio de estimular o prazer no aprendizado durante a infância. É brincando que as crianças se expressam no mundo, aprendem a argumentar, a resolver conflitos e a aguçar a criatividade. Ou seja, é perfeitamente possível ensinar com diversão e utilizar o bom humor não apenas como estratégia para resolver conflitos, mas como uma forma de educar para a paz independentemente da idade. Mas vamos sair da teoria e falar sobre humor retórico na prática? Na antiguidade, Horácio, em suas sátiras, dizia a verdade para fazer críticas com função moralizante, usando o riso como estratégia de persuasão e ensinamento. Pois até hoje, a sátira serve àquele que observa as normas de condutas de determinada sociedade. Por serem concebidas em grande parte como conversações, nas sátiras horacianas o diálogo serve como um ponto de partida para contar uma história, gerando reflexão ou reprimenda por meio da intervenção de um personagem. E sabe que outro gênero literário também apresenta o humor de caráter moralizante, a intervenção de um personagem? As fábulas. Muitos de nós já tivemos contato com alguma fábula de Esopo ao longo da nossa vida. Você certamente já ouviu falar de títulos como A Cigarra e a Formiga, A Lebre e a Tartaruga. Mas você sabia que Esopo viveu na Grécia Antiga? Mesmo após tanto tempo, as fábulas continuam presentes até hoje nas salas de aula e em nosso cotidiano. Embora seus enredos não sejam verossímeis, as fábulas podem se constituir como recursos retóricos úteis e eficazes na resolução de conflitos, pois comovem as pessoas e não apenas prendem a atenção, mas ensinam pelo exemplo. Sua linguagem simples é acessível aos mais diversos públicos, e o tom humorístico, por vezes irônico, da narrativa destaca com leveza comportamentos humanos a serem evitados, conduzindo as pessoas de forma tão prazerosa que elas aderem facilmente àquilo que lhes dá satisfação. Assim, o humor da fábula é utilizado como um facilitador no ensino de valores fundamentais para a vida em sociedade, e enquanto diverte, auxilia na formação de caráter por meio da sua principal característica literária, a moral da história. É bem verdade que uma piada contada na hora errada ou um sorriso nervoso em uma situação séria pode gerar um conflito. Mas há dois lados dessa moeda. E agora aprendemos com os autores clássicos que é possível desescalar conflitos e educar para a paz utilizando o riso. Ficou interessado? Então se liga, porque no próximo vídeo vamos falar sobre como os jovens lá na antiguidade aprendiam retórica na prática do dia a dia.